O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o desastre ambiental de Brumadinho prevê o indiciamento de 22 pessoas das empresas responsáveis pela barragem que se rompeu, deixando 270 mortos. Aprovado pelos integrantes da CPI, ele também sugere o indiciamento das empresas e por crime doloso, quando há culpa. Esta edição do Câmara Debate discute os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito com o relator, deputado Rogério Correia, do PT, e com o deputado José Silva, do Solidariedade, ambos parlamentares de Minas Gerais, o estado atingido pela tragédia. Vamos começar pelo relator, deputado Rogério. Como é que foi esse resultado da CPI, esse relatório? Que pontos o senhor destacaria de avanço em relação às investigações de Brumadinho? Olha, primeiro ressaltar que nós aprovamos o relatório por unanimidade. E veja que lá nós temos todos os partidos políticos representados na CPI, especialmente de Minas Gerais. O que significa que foi um trabalho técnico também que realizamos, com muito rigor. O que houve lá foi um conluio entre a Vale e a Tuvisud. E quando nós vamos, desde 2016 principalmente, aprofundando o que ocorreu na barragem, fica claro para a gente que ela ia agravando os problemas, a barragem estava muito doente e ela iria se romper. E isso era de conhecimento de dirigentes da Vale, da Tuvisud, e, portanto, eles teriam que ter impedido isso. Mas não impediram, continuaram funcionando a mina, visando o lucro, e nem retiraram debaixo da barragem os próprios trabalhadores da Vale. A Vale comprou o laudo da Tuvisud e a Tuvisud vendeu o laudo para a Vale. Por isso, neste conluio, nós detectamos crime de corrupção empresarial e qualificamos essas duas empresas além dos crimes ambientais. E mais 22 pessoas indiciadas que são dirigentes e gerentes. Então esse é um ponto importante do relatório. Nós apontamos para frente também, através de um observatório permanente, que olhe o que está recomendado em favor de Brumadinho, o que está recomendado em favor de Mariana, do povo, do meio ambiente, mas também as outras barragens, cerca de 20, que correm risco de rompimento. Esse observatório permanente a ser coordenado pelo Ministério Público, mas com Câmara Federal participando, Assembleia Legislativa, órgãos do governo do Estado e Federal, para não deixar para as empresas tomar conta daquilo, e sim o Estado fazer o papel de fiscalização e de acompanhamento. E, por fim, nós reforçamos o trabalho, o Zé Silva foi o relator, da comissão externa, que propôs várias leis, nós trabalhamos nisso anterior à CPI, para melhorar as condições de segurança na barragem, licenciamento ambiental, proteção aos atingidos. Vários desses projetos estão aprovados e estão agora no Senado. Nós precisamos de fazer com que o Senado aprove esses projetos para que, do ponto de vista da legislação, a gente avance também. Então foi um trabalho bastante completo, nós estamos muito orgulhosos disso, até para que a impunidade não aconteça, para que outras tragédias criminosas não venham a acontecer. Pois é, deputado Zé Silva, eu queria que o senhor destrinchasse um pouco esses projetos, esse resultado prático, né, um dos resultados práticos da CPI de Brumadinho. Bom, o diferencial desse crime de Brumadinho em relação a Mariana é que o crime de Mariana não aconteceu nenhuma mudança em relação à mineração no Brasil, aqui no Congresso Nacional. Com a tragédia, o crime de Brumadinho, então eu coordenei a comissão externa, onde houve debate, mais de 90 horas de debates, lá no local, visitamos as mineração em todos os estados do Brasil, vieram especialistas de vários países, e nós construímos um novo arcabouço legal para a mineração. O nosso diagnóstico, que da comissão foi criada logo no dia da tragédia, é de que a mineração ela é importante, mas ela não pode ser ameaça à vida nem ao meio ambiente. E ela entrou em colapso no Brasil, primeiro pela a falta de ter uma legislação adequada. Então nós fizemos 10 projetos de leis, desses 10, 6 já foram aprovados aqui na Câmara dos Deputados e estão no Senado, e como o deputado Rogério, também membro da comissão externa, atuante, estivemos lá inúmeras vezes lá em Brumadinho, vendo a tragédia, então nós mudamos, por exemplo, em relação aos crimes de ambiental e crime também à vida. Não há no Brasil ainda a previsibilidade de especificar o crime de ecocídio, que são aqueles que causam crimes ao meio ambiente, à vida. Então o Brasil está inovando, inclusive recebemos aqui missões técnicas de outros países, por exemplo, o Quênia esteve aqui, onde tiveram um acidente
evidentemente com muito menos vítimas, 50 vítimas, mas que também já vieram ver essa nova legislação. Mudamos a Política Nacional de Segurança de Barragens, porque a atual legislação vê a barragem estática. Na nova legislação que já está no Senado, a gente vê o empreendimento minerário, o restaurante, escritório e tudo que é composto ali. A Defesa Civil, nós demos inclusive uma função mais nobre para a Defesa Civil, dando a ela também atuar na prevenção. Então, quando acontecer qualquer risco, o fiscalizador e quem licenciou aquele empreendimento vai imediatamente comunicar à Defesa Civil. Propusemos a criação de um fundo de sustentabilidade da mineração. Para que é esse fundo? À medida que iniciar uma atividade minerária em qualquer lugar do Brasil, inicie também já um trabalho de pesquisa para saber quais atividades serão feitas ali. A política de proteção aos atingidos por barragens, e aí não só de mineração, mas também barragens do setor elétrico, eles precisam terem os seus direitos consolidados e garantidos. O deputado Rogério, que trabalha nisso desde que foi deputado estadual, tivemos esse grande avanço aqui de conseguir essa aprovação também desse projeto. E um outro, já que a injustiça é tão grande que as pessoas perdem os seus parentes, seus entes queridos, perdem os seus bens materiais, e aqueles que estão em políticas sociais do governo, como a Bolsa Família e o próprio benefício da prestação continuada, que é o BPC, quando foi fazer o levantamento e eles começaram a receber algumas indenizações, eles perderam o benefício do governo. Então, esse projeto também nosso da comissão está no Senado. E o deputado Rogério, como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, que eu estou como vice-presidente junto com o deputado Júlio, nós tivemos essa grande convergência de a comissão ela estudar e propor a mudança, como ele diz, para o futuro, e a CPI auxiliar os órgãos de fiscalização e de investigação, comprovando esses 17 que foram propostos de indiciamento da Vale e os 5 da Tuvisud. Como ele disse, houve esse conluio e esse crime à vida. Certo. Agora, vocês estão falando de mineração, que é uma atividade econômica muito forte, principalmente no estado de vocês, quer dizer, forte no PIB, forte em termos de geração de empregos, né? Influenciou inclusive o desenvolvimento de várias cidades de Minas Gerais. Como que se pode equilibrar? Quer dizer, a gente achava, a opinião pública achava que o Mariana seria uma lição, não foi, aconteceu o Brumadinho, agora para o futuro, como é que se pode equilibrar uma atividade econômica que é importante, isso tem que ser levado em conta, mas o lado ambiental e social e humano? Bem, nós precisamos de, evidentemente, fazer com que as duas coisas ocorram. O problema é que isso, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, não vem sendo levado a cabo. Eu costumo dizer que Minas Gerais é uma espécie de casa da mãe Joana das mineradoras. Elas faziam lá o que queriam, e fazem ainda. E deixam muito pouco para o Estado. A Vale, depois que foi privatizada, ela passou a ter um lucro exorbitante. Foi vendida por 3,8 bilhões, praticamente doada. Levou junto as ferrovias e levou a isenção de imposto. Então as mineradoras e as exportadoras, elas não pagam pelo produto exportado, pela chamada Lei Candir. Então o Estado não recebe ICMS destes que exportam. E os grandes setores de produção em Minas são café e principalmente minério. Ora, se a Vale e as outras exportam e não deixam dinheiro, Minas Gerais perde muito. Estados e municípios, porque 25% é do município. Então nós não estamos recebendo ICMS, essa Lei Candir. Isso nós tratamos também na comissão externa. Nós propusemos uma PEC, uma emenda constitucional, para anular essa Lei Candir e daqui para frente eles voltarem a contribuir com o Estado. Para você ter uma ideia, são 7 bilhões ao ano, só da exportação de minério. Então, a Vale, esse trimestre, teve um lucro de 6,5 bilhões. Então, nós tivemos em Minas Gerais um processo em que se privatizou uma empresa, ela passou apenas a exportar o minério, não mais produzir aço, gerar emprego e industrializar o Estado. Então, nós temos uma exploração predatória do minério, que leva ao desastre ambiental, morte de pessoas e pouco deixa em relação ao que é, na verdade, né, o lucro delas para o Estado de Minas Gerais. Então, isso também nós discutimos. Inclusive, acenamos com a possibilidade de debater até a reestatização da Vale. Tem um projeto de decreto legislativo meu, que eu consegui 172 assinaturas, para fazer essa discussão. Pode não ser a melhor solução, mas que nós temos que rever essa questão da Vale, simplesmente, e não só ela, das outras mineradoras, de apenas exportar minério em grande quantidade e não levar em consideração o desenvolvimento estratégico do Brasil e do Estado, isso tem que ser refeito. Bom, eu
complementarmente ao que o deputado Rogério disse, eu vou falar de uns 3 eixos que permite essa convivência. E Minas Gerais é tão importante que, se tirar a mineração, nós não chamaríamos Minas, né? Chamaríamos Gerais, né? Esse é um ponto muito representativo para nós. Mas existem países, e eu estou me aprofundando, eu sou engenheiro, sou, né, engenheiro agrônomo, mas conheço bem de geologia, que eles conseguiram conciliar esse desenvolvimento com, eu não chamo nem de exploração minerária, mas do aproveitamento minerário. Para isso, primeiro, é essa relação do Estado com o setor privado, que ele tem que ser mudado. E essa quantidade de leis que nós fizemos muda essa relação do Estado, o Estado Nacional e os estados, como Minas Gerais, com esse tipo de empreendimento. Como que muda? Você vê, são 7 bilhões que o Estado deixa de receber. E a mineração, o que ela deixa hoje, vamos falar de herança para nós? Nós estivemos na comissão com o governador de Goiás e ela sai de uma bacia hidrográfica ou de um território, deixa ali uma terra arrasada, parecendo que teve ali, furou aquela terra e vai embora. Então, esse fundo é exatamente para tirar essa minerodependência. Então, esse fundo, à medida que começou uma atividade minerária, já começa a pesquisa para desenvolver a agricultura, o turismo, a habilidade do talento, da cultura. Austrália, Canadá são exemplos, e espero, eu estou propondo a comissão, nós ainda visitarmos, a gente ver o que eles fizeram, que erro eles cometeram e acerto eles cometeram, porque são países que tiveram acidentes não tão trágicos e crimes como o Brasil e nunca mais tiveram. Outro ponto, eu já vou mais para o lado da engenharia. O Brasil vive hoje um colapso de engenharia, nas obras paradas, onde metade das obras quase são paradas por problema de engenharia. Você vê, aquele desastre, esse crime de Brumadinho poderia ser evitado se eu tivesse utilizado uma tecnologia mais moderna. Eu, quando vi meus colegas engenheiros, lá com aqueles equipamentos, que é da idade da pedra, para saber se aquele corpo ali, aquele aterro, ele estava se deslocando, eu tenho possibilidade, e vieram técnicos de empresas do mundo inteiro para mostrar para nós, que eu posso falar em 24 horas quantos milímetros aquele aterro poderia estar deslocando. Então, as tecnologias de exploração minerária. Eu estive na China recentemente com a ministra e eu vi tecnologia onde aquela cava, vamos falar, aquele buraco onde tira o minério, não fica nenhum trabalhador lá dentro. A máquina está lá dentro, mas o operador, utilizando a internet das coisas, a conectividade da telefonia, do sinal de banda larga 5G, ele fica fora da cava, ele controlando a máquina. Agora aqui não. Parece que os trabalhadores é igual o tatu, fica dentro daquele buraco, dentro da terra. Não é possível mais permitir isso, né? E já tem tecnologia. Esse é um outro problema da questão da privatização da Vale também, porque ela passou a fazer a exportação do minério pelo preço mais barato que ela tivesse. Então ela usou dessas barragens, chamadas a montante, que são mais baratas, mas muito mais perigosas. Pois é. E existem tecnologias muito melhores que essa, seja de barragem ou principalmente a seco. O problema é que, por exemplo, nessa barragem Brumadinho, lá já estava funcionando a seco, porque em 2016, depois que aconteceu Mariana, eles viram que ela poderia romper. Houve uma ordem para desativar a barragem e passar a fazer mineração a seco, mas ainda com explosivos, etc., na mina, que fica mais ou menos 1,5 km da barragem. Mas não cuidaram de fazer com que essa barragem fosse desativada, né? Descomissionada, que é o termo que eles usam. Como a barragem não foi descomissionada, ela continuou a produzir ali efeitos de liquefação, de erosão, e eles foram fazendo o acompanhamento, mas sem fazer com que a barragem fosse desativada. Então, é outro risco que nós corremos em Minas. Então, você tem que interromper esse processo dessas barragens, descomissionar essas barragens e cuidar delas, porque nós temos uma série de barragens. Pois é, até depois do acidente do Brumadinho surgiram em várias cidades denúncias. Algumas que estão na Agência Nacional de Mineração, que estão lá detectadas, e outras que funcionam na clandestinidade até. Não, Isso é impressionante em Minas. E tem outra crueldade também. Não cuidar disso, outras vão romper. Tem outra crueldade do capital, do poder econômico, quando você fala de cidades, que é modelo no mundo onde tem mineração, que é o seguinte, como ele disse, eles exploram o minério aqui, e como eles não pagam impostos, eles levam para lá, vamos falar, para os estrangeiros, processa esses nossos minérios e vende mais caro para o Brasil. Aí o que acontece? A nossa população no entorno com essa minerodependência, nós ficamos pobres e gerando riqueza agregada fora do Brasil. Às vezes com aço também. Eu estou falando de minério, estou falando do minério, estou falando dos nossos minérios, né? Você tem uma ideia, que uma cidade
aqui próximo a Brasília, em Minas Gerais, Paracatu, para estar cada grama de ouro, né, para celebridade, para todo mundo que vai utilizar o ouro, eu gero ali 1.200, uma tonelada e quase meia daquele resíduo. Né? E às vezes as pessoas que não aprofundam no licenciamento ambiental, que é um ponto muito forte que nós estamos tratando, e ele muda estruturalmente. Nós pegamos ali, o Rogério me ajudou, estudando muito junto com o Júlio e outros colegas da comissão e da CPI, o setor elétrico, ele é exitoso nesse sentido. Os grandes empreendimentos, não só pelo tamanho da sua área, mas também pela capacidade de impactar o meio ambiente, ele é licenciado pelo um órgão do governo federal. Quando você põe cada estado criar a sua lei, você cria parâmetros diferenciados e o estado, o governo federal, não tem como fazer essa gestão. Então, no licenciamento, né, Rogério, nós fizemos uma lei onde nós estamos integrando o licenciamento com a Polícia Nacional de Segurança de Barragens, com a política dos atingidos e especialmente com as tecnologias modernas de mineração. Então, todo integrado, até para você não precisar demorar o licenciamento, não ter a desculpa, falar, mas o Brasil é muito lento. Não, não é lento. Agora, com essa nova legislação, nós esperamos que a mineração saia do colapso, venha produzir renda, qualidade de vida. E a pergunta que você fez, é possível conciliar com segurança ao meio ambiente e à vida? Esse caso dos atingidos, né, que o Zé Silva citou, que é um dos projetos de lei. Pois é, que o relatório produziu em termos de proteção aos seres humanos que moram nessas áreas? Do ponto de vista dessa legislação, uma lei importante, ela está agora no Senado. A Assembleia Legislativa também aprovou agora na Comissão de Constituição e Justiça esses dias também. Então vamos ver se é uma política nacional, né, Rogério? Política nacional. A nossa é nacional e a deles é estadual. A nossa que nós aprovamos aqui nacional, ela diz o seguinte, para fazer qualquer barragem, e aí não só de minério, mas em geral, você tem que levar em consideração as pessoas também. Então, um certo licenciamento social. Quem serão os atingidos? Eles irão para onde? Eles produzem, são pequenos produtores, tem pescadores. Quem são esses atingidos? O que o Estado vai fazer para eles antes de licenciar que uma barragem exista? Porque geralmente fazem o contrário. Dão licença e depois se dane quem estava por lá. Então isso vai colocar claramente o conceito de quem são os atingidos, o que a empresa tem que fazer para fazer aquele tipo de exploração. Esse é fundamental. Então isso está no Senado agora e também discutindo na Assembleia Legislativa em Minas. E mexe um outro estruturalmente, né, Rogério? A gente está falando de leis, né? Tem outro também das competências, que eu disse de quem licencia o quê. Né? Aí, às vezes, o grande debate é, mas o IBAMA não dá conta. Bom, se eu achar que o Estado brasileiro, ou órgãos do governo, eu não tenho condição de estruturá-lo, como foi a Agência Nacional de Mineração, porque tanto no relatório da comissão como da CPI também, nós estamos propondo para a Agência Nacional de Mineração ela ser reestruturada. Vocês têm uma ideia, em Minas Gerais, com essa pujança da mineração, ele tem 3 profissionais habilitados. Então não tem como, não adianta eu mudar o nome, eu sair do Departamento Nacional de Produção Mineral com quase 100 anos e passar para ser uma agência, mas você tem o dia a dia do crime, da tragédia lá, para vocês terem uma ideia, os profissionais tiraram recurso do próprio bolso para chegar rapidamente lá na tragédia. Pois é, vocês falaram de uma nova relação entre, né, Rogério? Sim, entre o Estado e a mineração. O que se precisa fazer em termos de reestruturação do Estado como um todo, tanto do Estado de Minas quanto do governo federal, para poder enfrentar quando eu falei isso, do Estado, nós falamos do Estado de Morjão, estamos do Estado brasileiro, sim, do governo sim. federal e, claro, e os entes federais. Claro. Né? Que tipo de órgão precisa de mais reestruturação? Primeiro é o seguinte, não está cumprindo a lei atual e nós melhoramos ainda. Quando eu falo está cumprindo a lei do repasse dos recursos para a Agência Nacional de Mineração. O que ela precisa ter? Ela precisa ter, primeiro, mais profissionais capacitados e habilitados. Os que têm lá são altamente capacitados, altamente habilitados. Mas são uma quantidade muito pequena pela o que tem. E a mineração representa 0,5% da área do Brasil, mas 17% do PIB industrial brasileiro. Então, primeiro ponto, repassar o recurso para a Agência Nacional de Mineração, autorizar concurso público, permitir também que eles possam estar atualizados com as tecnologias mais modernas que tem hoje, tanto de construção de barragens como também de monitoramento. O IBAMA, que é o órgão licenciador importantíssimo do país, ele também precisa das mesmas ferramentas, recursos humanos, recursos financeiros, equipamentos modernos e permitir que eles sejam sempre atualizados. Né? Esse discurso de que o Estado não vale nada, que o Estado tem que ser mínimo, isso leva a muitos problemas, nós temos visto isso. Esse caso é um deles.
Mas você olhar a Amazônia, Pantanal, você vai vendo que o abandono do Estado das suas funções de fiscalização e de regulação é um prejuízo enorme para as pessoas e para o meio ambiente. Isso nós vimos muito claro na mineração. Você não pode deixar as empresas tomando conta do setor, que é o que hoje acontece. A Vale manda em tudo. Estou falando na Vale, mas tem outras, mas a Vale é a maior delas. A Vale manda em tudo. E depois que acontece um crime, uma tragédia, ela continua mandando. A Vale hoje toma conta da cena do crime. Ou seja, ela é a empresa responsável pelo crime e ela é que paga. As pessoas são atingidas ou não pagam, ela é que faz hora, ela é que demora, ela é que entra com ação na justiça. Então você precisa ter um Estado forte. A fiscalização faz parte desse processo. Nós mudamos também uma questão importante, porque a própria empresa contratava a que ia fiscalizar. Sim. Então a Vale contratava tudo isso tudo. Nós mudamos isso na lei também. Agora a Agência Nacional de Mineração tem uma lista em que ela contrata, habilita e a empresa tem que escolher uma daquelas, mas ela é habilitada pelo Estado, para evitar exatamente o conluio que nós vimos. Então, o Estado tem uma função importante. Esse foi até importante, né? Por exemplo, a Alemanha usa esse sistema. O Estado habilita pessoas físicas e jurídicas internacionalmente que têm expertise em fazer o monitoramento, depois faz um sorteio randômico, aquela pessoa física ou jurídica, aquela entidade ou técnico, fica ali durante 3 anos muda, e aí você tira essa relação, que lá no caso de Brumadinho foi promíscua, né? A relação dela é com o Estado. Quem contrata paga e fala que produto que ele quer, né? Agora a empresa vai contratar e pagar, mas quem faz o cadastro é o Estado. Se a empresa agir mal, o Estado não a cadastra mais. Ela é desabilitada, né? Ela é desabilitada. No sistema elétrico é assim, né, Rogério? Tem que ser. Agora, isso é fundamental. Eu só queria dizer o seguinte, né? E aí o Rogério, o deputado Áureo, Júlio, tantos outros, né? Nós tivemos em outras tecnologias de monitoramento, por exemplo, mineração a seco, em pilhas, né? Então a gente vê que já existem no próprio Brasil tecnologias modernas e empresas fazendo certo. Por isso que é importante a gente punir exemplarmente quem cometeu o crime, para todos não serem penalizados, porque existe, nós vimos, por exemplo, eu vi em um outro estado, no Pará, por exemplo, uma grande mineração, que feita a exploração de empilhamento a seco, lá não tem barragem, não vai ter risco. Tem outros riscos, que eles vão cuidar de outras formas, né? Mas, então, é importante deixar claro, na nossa defesa, né, Rogério, com contundência da comissão e da própria CPI, e essa mudança. Quando o Rogério começa dizendo que nós estamos com sentimento do dever cumprido, porque o Congresso Nacional cumpriu o seu papel agora, você vê, definiu, ajudou a investigação dos culpados, recomendou, porque nós não podemos fazer isso, e a comissão acendeu o farol para o futuro, fazendo a nova legislação brasileira. Agora nós aprovamos. Nós estamos querendo, isso que eu cheguei, nós queremos cobrar do Senado. Está no Senado. Então, os principais já estão lá. Já tem 6 de 10 projetos lá. E nós entregamos também ao Ministério Público já o nosso relatório completo. Apressamos, entregamos ao Ministério Público do Estado, também ao Federal, já entregamos ao presidente aqui da Casa, um relatório. O relatório são 600 páginas. Então ficou um relatório muito, muito bom. Até parabenizar os técnicos aqui pelo trabalho deles também. Não só pelo número de páginas, mas pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Ok. E esse relatório nós entregamos ao Ministério Público. O Ministério Público, durante o mês de dezembro, ele já deve entrar com diversos procedimentos, tanto do ponto de vista penal, quanto outras sugestões do Ministério Público, incluindo esse caso do Observatório Permanente, que o procurador de Minas, doutor Toné, já está querendo fazer a primeira reunião disso já em dezembro, para que a gente inaugure esse Observatório Permanente. Então, acho que vamos ter muito avanço daqui para frente. Agora, é fundamental, e nós fizemos uma solicitação também, que a Justiça Mineira, que é a Justiça em Minas, é que defina esse processo. Que isso não seja repassado para a Justiça Federal. Nada a ver contra eles. Mas é óbvio que isso dá mais celeridade, a Justiça está mais perto. E como isso atingiu o Rio Paraupeba, foi um acidente mineiro, se nós tivermos lá em Minas a decisão, fica mais rápido. E é fundamental que não haja impunidade. Rogério, o que nós colocamos de indiciamento não foi nenhum tipo de perseguição. Nós olhamos com muito cuidado se havia provas mesmo, e nós tivemos acesso a e-mails que eles trocaram entre diretores e dirigentes, que deixa claro esse processo, desde 2016 até o rompimento, início de 2019, em janeiro,
que aquilo só foi se agravando. E como que eles iam tendo conhecimento e por ganância de lucro e receio, às vezes, de perda de emprego, etc., eles foram retardando as medidas que tinham que ser tomadas e no final não tomaram. Rapidinho que a gente está com o Não, tempo e tem um estourado. ponto seguinte que o Rogério levantou. Por que que ninguém foi punido de Mariana? Os órgãos de fiscalização e de investigação investigaram, chegou no judiciário, ele não tem uma lei que permita sentenciar. Como Minas já fez uma lei rapidamente e nós temos uma aqui, nós esperamos, daqui ser aprovado no Senado e ser sancionado, para que rapidamente, até o final do ano, né, Rogério, o judiciário possa dar a sentença, que hoje a lei não permite, por exemplo, crime de rompimento de barragens. Certo. Zé, e tem uma, Zé Silva, tem uma que nós também utilizamos agora, que é importante dizer, que eu falei rapidamente, que é o crime de corrupção empresarial. Isso é uma lei nova, ela foi aprovada por vocês, eu não era deputado federal, em 2013, você já era deputado. Foi aprovada aqui por unanimidade. Foi uma lei enviada, inclusive, pelo presidente Lula, de que na questão do combate à corrupção, enquadrava também a corrupção empresarial. E as duas, por conluio, nós enquadramos como corrupção empresarial. Isso vai ser fundamental para a análise das duas empresas dentro do Ministério Público. Ok. Deputado Zé Silva, deputado Rogério, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com os deputados Rogério Correia, do PT, e Zé Silva, do Solidariedade, ambos de Minas Gerais, sobre as conclusões da CPI que investigou o desastre ambiental de Brumadinho. Esta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Eu sou Cláudio Ferreira. Até o próximo programa.